Boa noite a todos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao quarto ciclo de palestra da Shell Format. Nesta edição, teremos a palestra intitulada Gêneros Textuais Acadêmicos e a Organização da Pesquisa Científica. Nessa edição, a professora Maria Ellen vai abordar esse tópico. Então, novamente, muito obrigado, professora, por aceitar o nosso convite. Satisfação em tê-la para contribuir com alguns eventos que nós estamos fazendo ao longo desse ano. Seja bem-vindo. As perguntas, gente, serão realizadas no chat e ao final a professora irá responder, né? E a frequência também será encaminhada ao final. Então, seja bem-vindo, professora, novamente. Pode iniciar a sua apresentação, tá? Muito obrigado. Ok, obrigada. Obrigada, Rafael. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Qualquer problema, vocês me avisam, tá? Ok, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês por que eu escolhi esse tema, né? Porque eu imagino que seja algo que precisa de um pouco mais de conteúdo, de debate, né, para que a gente possa evoluir na questão da pesquisa científica, né, e de que forma a gente pode permitir que aquilo que é produzido dentro da universidade esteja disponível para cada vez mais pessoas, e para isso, os gêneros textuais acadêmicos, eles são um excelente aliado, e a gente vai falar sobre isso hoje, certo? Eu sou Maria Ellen Souza Maciel, sou doutoranda no doutorado em Estudos Contemporâneos na Universidade de Coimbra. Sou mestre em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba e tenho bastante experiência em estudos, né, dentro da universidade, tanto no que se refere à minha própria formação, quanto no que se refere a ensino mesmo. Já tive a oportunidade de dar aula durante algum tempo no curso de letras. Mas, antes disso, eu preciso registrar o meu agradecimento ao Rafael, né, por haver me convidado para estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Eu gosto muito de conversar com pessoas diferentes, né? Esse modelo de palestra, assim, dessa forma, sem o debate direto online, ainda é um pouco novo para mim. São muitas pessoas, né? Pessoas que eu não conheço e tal. Então, a ideia é que realmente a gente tenha essa oportunidade de compartilhar experiências, né? Eu vou apresentar para vocês o que eu trouxe das minhas pesquisas e da minha experiência, para que ao final vocês se sintam à vontade para comentar o que tiver aqui e para qualquer coisa que vocês queiram perguntar, se algo não fica claro, ou indicações, né? E tal. Então, é isso. Como eu disse, eu fui convidada pelo Rafael através da minha página Consulte a Maria, que está lá principalmente no Instagram, né? Eu não tenho condição de dar conta de todas as páginas, mas no Instagram eu estou sempre presente e tal, e fiquei bastante feliz com o convite dele, né? Então, além de estar sempre lá e além da minha formação acadêmica, que é bem diferenciada, eu tenho uma graduação inicial em Direito, por exemplo, depois eu fui para Letras, e hoje faço um doutoramento que é numa área que é interdisciplinar, aliás, né, envolve várias áreas de pesquisa, e entre os meus interesses principais, vocês podem ver aqui uma experiência minha no Peru. Eu gosto muito de viajar, então é algo que me define de certa forma, né? Infelizmente a gente está impossibilitado de viver essas experiências, mas a gente pode rememorá-las e sonhar com elas e esperar que no futuro a gente possa voltar a trabalhar para conquistar e para fazer com que outras pessoas, através da docência, né, que é a minha vocação, se existe uma vocação, eu considero que essa é a minha realmente. Eu gosto muito de dar aula, né? E em relação aos meus projetos futuros, logicamente que o mais próximo é a finalização do doutorado, né? Iniciei agora, na verdade, mas é o que está na pauta do momento, e fazer crescer a Consulte, de certa forma, é um espaço que eu tenho para falar dessa minha paixão pela universidade,
né? E eu gosto muito de todas as interações que têm surgido por lá. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que me procuram, independente de contratação dos serviços e tal. Então, é um espaço que eu tenho gostado bastante de alimentar e me coloco à disposição para o que vocês precisarem depois, no que eu puder ajudar, certo? Então, iniciando, a gente vai falar aqui um pouco sobre gêneros textuais acadêmicos e, lógico, que antes disso a gente precisa falar do contexto em que eles estão inseridos, né? E, antes de mais nada, né, inicialmente, a gente tem que falar da universidade no sentido amplo, né, do que é a universidade, qual é o contexto da universidade dentro da nossa sociedade, qual é a função social da universidade e no que é que ela se diferencia de outros locais de vivência, né, social. Então, a gente tem a universidade como esse lugar em que a gente tem a nossa formação, né, nossa formação acadêmica é voltada para a nossa formação profissional, que pode ter vários âmbitos, né, pode ser voltada para questões de índole, são questões públicas ou questões privadas, dependendo daquilo que você vá questões acadêmicas, né, se você for se enveredar pela docência, pela pesquisa. Então, além da função social da universidade, daquilo que ela representa na sociedade, a gente precisa pensar em qual é a nossa função dentro da universidade, né? Então, a função social da universidade é a função social de nós enquanto estudantes, pesquisadores dentro da universidade, né? E a gente pode dizer que a universidade, se existe um lugar de construção de conhecimento, né, por excelência, e aí eu falo construção do conhecimento no sentido freiriano, no sentido de Freire, mas tirando aquela ideia de ensino-aprendizagem, né, a gente se deslocando um pouco disso, porque a gente está sempre em processo, né, e a universidade é o lugar em que a gente vai compartilhar essas experiências, compartilhar o conhecimento e construí-lo, né, em prol da sociedade. Então, é nesse sentido que eu vejo essa questão da universidade como o local de construção do conhecimento por excelência, né? Não somente por aquilo que ela produz, né, para a posteridade, se a gente for considerar no sentido amplo, né, naquilo que ela torna permanente, digamos, na sociedade, mas também nas construções cotidianas, naquilo que faz a existência da universidade no dia a dia de todos que fazem parte, né, dessa instituição. Então, a importância, o nosso papel, né, como universitários, digamos, e aquilo que a universidade espera da gente, dentro da questão da pesquisa, né, da questão da formação profissional mesmo, tem a ver também com a difusão da produção, com a difusão daquilo que acontece dentro da universidade, e é por isso que a gente precisa se preocupar em fazer publicar aquilo que é realizado dentro do âmbito da universidade, né? Então, assim, as pesquisas que são realizadas, aquilo que a gente constrói dentro da universidade, é difícil pensar, e aí é um comentário bem pessoal mesmo, eu estou há 18 anos na universidade, né, somando toda a minha experiência iniciando o curso de Direito e Letras e mestrado e tudo, nunca saí da universidade, além disso eu também sou servidora pública numa universidade há mais de 10 anos, então eu conheço bem o ambiente universitário, e eu posso dizer que não é tão fácil entender a dinâmica da universidade quando a gente inicia. Demora um pouco para que a gente entenda como funciona e como entrar nesse caminho de se tornar pesquisador. Claro que existem os programas, né, e a gente é bastante encorajado a participar deles e tal, mas às vezes não é tão simples entender a dinâmica quando a gente entra, assim que a gente entra na universidade, ainda jovem e tal. Então, eu trouxe aqui um pouco disso para que vocês possam refletir a respeito, e ao final, né, os livros que eu vou sugerir como referência, foram os que eu utilizei como referência para montar essa apresentação, eles servem
para que vocês entendam um pouco do tipo de produção, né, que a gente faz na universidade, e serve para a vida mesmo, assim, no sentido de entender o que e como funciona a produção textual que é realizada dentro da universidade, para, como eu disse, pensando nesse caráter de difusão, de permanência, de alcance além dos muros da própria universidade, certo? Então, é isso, esse é o contexto inicial, né, nesse sentido de expor e de problematizar a questão da gente entender o papel da universidade e o nosso papel dentro da universidade. Aqui a gente vai pensar, como eu disse, né, nessa questão do que a gente escreve, do que a gente produz dentro da universidade, e aí a gente está falando especificamente do tipo de texto mesmo, assim, daquilo que eu falo texto por uma questão de permanência mesmo, né, de perenidade daquilo que a gente vai produzir, vai construir, seja um trabalho para uma disciplina, seja nossa dissertação no final do mestrado, nosso TCC no final da graduação. Então, isso é algo que vai ficar, né, que vai ter uma permanência, é aquilo que você vai deixar de contribuição ao final da sua formação. Esse é o produto final, digamos, da sua passagem pela universidade, e aí a gente precisa entender como funciona, qual é a dinâmica da escrita acadêmica, né? E aí pensar se existe ou se é preciso uma forma particular de escrita no contexto universitário. Se a gente tivesse num outro ambiente, né? Se a gente tivesse numa situação em que fosse possível ouvi-los de forma mais simples, né? Sem a distância dessas telas, seria um momento em que a gente conversaria um pouco sobre o que vocês acham dessa questão de uma escrita acadêmica, se ela existe e por que ela existe, né? Na impossibilidade disso, fica, como eu falei, fica a reflexão. Vou expor o que eu trouxe para conversar com vocês, e ao final a gente vai debater a respeito de acordo com o que vocês colocarem. Então, fiquem à vontade, por favor, para escrever aquilo que vocês julgarem interessante a respeito, importante a respeito, tá? Então, vamos lá. Então, se existe, né, uma forma particular de escrita no contexto universitário. Aqui a gente tem essas anotações que eu fiz nessa parte específica foi de um livro chamado Produção Textual na Universidade, né, de Desiree Motta-Rolfe e Graciela Rabuski-Rendes. Esse livro é bem interessante e traz bastantes questões sobre a questão da produção escrita, né, na universidade. Ele não traz tantos gêneros diferenciados, mas ele traz algumas reflexões que são bem importantes e trabalha muito bem os gêneros principais. Então, é uma indicação que eu já faço agora, mas que como eu disse, ao final eu vou expor com mais calma para que vocês possam anotar as referências, enfim, certo? Então, pensando nessa questão de se é preciso uma forma particular de escrita no contexto universitário, né? Porque a gente vai se preocupar em escrever de uma determinada forma dentro do contexto da universidade. A primeira questão que me vem à mente, né? E aí eu digo como estudante, como pesquisadora também, mas principalmente como estudante, né? Não como alguém que escreve, mas como alguém que pesquisa, né? É a questão da facilidade de se localizar referências de pesquisa, né? E de organizar as pesquisas que a gente precisa fazer para os nossos estudos. Então, se não houvesse um padrão, a dificuldade seria muito maior, tanto no sentido de localizar mesmo aquilo que a gente precisa, como no sentido de entender a forma, né, desses textos que a gente precisa recorrer para realizar os nossos estudos. Então, tem essa questão da padronização em relação a uma organização, né, interna mesmo, uma lógica interna da pesquisa que facilita a nossa vida como estudantes. Aí, como eu falei, as autoras nesse livro, elas trazem algumas questões que eu gostaria de pontuar, né, sobre
a escrita, o tipo de escrita que a gente faz na academia, e aqui a gente está falando especificamente do produto final, né? Antes de a gente falar dos gêneros, especificamente, e de que forma alguns gêneros específicos acadêmicos podem nos ajudar na organização da pesquisa, a gente precisa entender que pesquisa é essa, né, que a gente pretende fazer. Por que pesquisar e o que é que essa pesquisa precisa ter, né, o que é que essa pesquisa precisa apresentar. Então, inicialmente, ainda pensando naquela coisa do papel da universidade, né, e da nossa produção acadêmica, tem esse publish or perish, que é bem famoso, assim, é uma frase que é bem difundida nas universidades americanas, né, que é publique ou pereça, né, no sentido de que se você não publica, você não existe academicamente, digamos assim, né. Tem muitas questões, aí por isso eu coloco essa interrogação, assim, tem muitas questões em torno da força, digamos, dessa afirmação, né? Porque a gente não pode esquecer, e aí eu preciso pontuar isso por ser servidora de universidade pública, e não só pública, de universidade, né, no sentido geral mesmo, que a universidade ela está baseada em 3 pilares, que são pesquisa, ensino e extensão, né? Então, uma universidade não existe sem um deles. Então, assim, é importante que a gente leve em conta que tudo o que a gente faz dentro da universidade está vinculado à pesquisa, lógico. Mas existem professores, né, e aí eu estou falando da atuação profissional mesmo dos professores na universidade, que têm mais afinidade com extensão, por exemplo, e aí não publicam tanto. Tem professores que já têm uma afinidade maior com a sala de aula, então o contato dele com os alunos é bem maior do que necessariamente a atividade de pesquisa, escrita e publicação, né? E aí eu acho importante falar sobre isso, porque nessa altura, né, porque quando a gente fala de publish or perish, parece que se você não publica, você não é ninguém, e a realidade é que a gente precisa levar em conta tudo o que existe dentro da realidade de existência de uma universidade. Né? É muito mais do que isso, embora isso seja de fato aquilo que vai fazer com que o que é feito dentro da universidade tenha visibilidade fora dos seus muros, né? Tanto que não adianta um projeto de extensão que é feito com muito rigor, com bastante cuidado, bastante zelo por todo mundo que participa, se não existe uma organização em torno de divulgar realmente, até para que outras universidades conheçam aquele trabalho e possam replicá-lo, se for o caso, em outros contextos, né? Mas o que eu quero dizer, como eu disse, é que não é só isso, né? Existem outras questões também. A gente não deve pensar nessa questão da publicação como algo que é unicamente ligado à pesquisa, né? Então, por isso que eu coloco essa interrogação, né? Não é algo tão simples de se definir, de se delimitar, é algo que merece problematização e, mais do que tudo, respeito por todos os que compõem a universidade dentro das suas habilidades pessoais, e enfim, certo? Então, se a gente for pensar, e aí por isso que eu sou um entusiasta da escrita acadêmica, né? Se a gente for pensar em tudo que a gente faz dentro da universidade, tudo que a gente faz em termos de pesquisa pode chegar num momento em que a gente vai organizar tudo aquilo, produzir um texto, né, produzir algum tipo de trabalho acadêmico que a gente pode publicar, dividir com outras pessoas, comunicar em congressos, comunicar em eventos e compartilhar essas experiências, esses estudos e essas vivências. Né? Então, antes de tudo, a gente precisa definir o tópico, né, sobre o que a gente vai escrever. Quando a gente vai pensar num trabalho que a gente vai desenvolver dentro da universidade, né, no contexto de pesquisa, a gente precisa escolher um tópico, precisa definir sobre o que a gente vai escrever. E essa é uma parte importante, porque, e aí eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque é importante, mas não é o nosso objetivo aqui, mas precisa ser um tema de pesquisa bem definido,
né? Não pode ser muito amplo, que você fique um pouco perdido ainda na fase inicial do seu trabalho. Então, a definição de um tópico que seja bem estruturado, bem delimitado, vai facilitar o andamento da sua pesquisa, né? E, logicamente, na fase seguinte, a questão da seleção da literatura de referência, né? A gente tem aqui uma necessidade de observar a qualidade das fontes em que a gente vai utilizar para a realização dessa pesquisa, né? Da mesma forma, a importância dos autores e a atualidade das fontes. Essa questão da atualidade é interessante porque é muito comum, inclusive nesses livros recentes que eu pesquisei, eu encontrei referências a respeito, é muito comum a gente ouvir dizer que os livros precisam os livros precisam ter pelo menos 5 anos de publicação. É muito comum isso, né? E é interessante porque, por exemplo, esse livro que eu usei de referência é muito bom, mas é um livro de 2010. Então, se a gente for levar isso ao pé da letra, eu não poderia usar esse livro mais. Ou eu deveria comprar uma edição mais atualizada desse livro. E se não houver essa edição, todo o conhecimento que está nesse livro, ele é desconsiderado, né? Assim, é o que dizem alguns, às vezes. Eu queria chamar a atenção disso porque acho que foi a primeira vez, sério, é interessante, foi a primeira vez, semana passada, numa das minhas aulas de doutorado, um professor falou exatamente sobre essa questão, né, de que não, essa coisa da atualidade é muito relativa, porque existem escritos de pessoas que são referência, aí é que a gente entra na questão da importância dos autores, né, de autores que são referência e que têm 20, 30, 40 anos, né, não tem como haver atualidade em relação ao conteúdo daquilo, a atualidade em relação ao que você vai pesquisar, o que você vai analisar, né? E lógico que se você tiver condições de ter acesso a uma edição mais recente daquela obra, né, por questões de atualização, principalmente por questões de atualização de norma linguística, por exemplo, né? Como a gente tem a questão do novo acordo, por exemplo, que não é novo, né? Tem mais de 20 anos, enfim, essas questões mais de edição mesmo, né? Mas a gente tem que ver com cuidado essa questão da atualidade, porque na realidade é uma atualidade que está mais referida à importância daquele tema, né? Não é uma questão somente dos últimos 5 anos, é uma questão de algo que às vezes é atemporal, uma questão que foi posta na metade do século XX, por exemplo, e que a gente ainda se debruça sobre, então tem que ver isso também, né? Tudo que a gente lê como referência e que a gente ouve como referência para essas questões, a gente precisa problematizar e considerar o que é que vai de fato servir para a nossa realidade, para a realidade da nossa pesquisa, né? Em seguida, a gente tem que considerar a questão do público-alvo, né? Qual é o público-alvo daquilo que a gente vai produzir. Se a gente vai, por exemplo, fazer uma tese, ontem mesmo eu tive uma sessão com uma moça que estava fazendo um projeto para um mestrado em que a proposta dela é falar justamente da situação dos professores de espanhol, né, que não foram contemplados pela BNCC, e o trabalho dela visa justamente atingir esse público, né? Então, tudo que ela for pesquisar vai levar em conta justamente a realidade das pessoas que fazem parte desse nicho de atuação, né? Então, a questão do público-alvo, ela tem a ver com várias questões profissionais, questões de pesquisa mesmo, de interesses de leitura, das pessoas que vão ler para quem se dirige o seu trabalho, né? O resultado, pelo menos, da sua pesquisa. E aí eu falei isso, lembrei, eu peço desculpas se o conteúdo é muito voltado para humanas e sociais, mas é porque a minha área de pesquisa fica mais fácil, lógico, vocês sabem, né, falar a respeito, mas, de uma forma geral, eu espero que atenda e que sirva para os que não são, né, dessas áreas, mas que possam levar
em conta algumas questões gerais que podem ser, por exemplo, eu não sei dar exemplos voltados para outras áreas de pesquisa, né? Então, nesse aspecto, eu espero que vocês usem a imaginação, tá? Então, a questão das estratégias de apresentação, né? E aqui tem bem a ver com qual vai ser, por exemplo, o formato que você vai escolher para comunicar determinada pesquisa que você resolve fazer. Se, por exemplo, vale a pena, nesse caso, por exemplo, né, que eu falo dos professores de espanhol, se valeria mais a pena apresentar uma comunicação num evento específico para professores de língua estrangeira ou num evento geral da área da educação, por exemplo. Né? Então, assim, não é que não possa ser, pelo contrário, claro que sim, está, né? Dentro da afinidade geral do tema, está, né? Dentro da grande área. Mas se a gente for pensar no tipo de produção mais voltada para aquele público específico, talvez valha mais a pena um resumo expandido, por exemplo, num evento específico daquela área, do que um artigo científico completo numa revista que é mais da área de educação no sentido amplo, né? Nesse sentido, que as autoras colocam. Né? A questão da organização da pesquisa, né, que é justamente ver, observar o contexto de produção do seu trabalho acadêmico, os procedimentos que você vai precisar para desenvolvê-lo, né, os resultados que você vai alcançar com a pesquisa que você pretende fazer e a análise desses resultados. Né? Então, essa parte da organização é outra coisa também que deve fazer parte da sua preocupação geral, né, na escrita, na produção de um trabalho acadêmico. Né? A questão do estilo, essa também é uma questão que tem sido muito debatida, digamos, né? A pergunta que eu proponho aqui, né, é se a formalidade é o único caminho, né? As autoras, elas dizem que sim, que o texto acadêmico ele deve ser o mais formal possível, e eu concordo, né, no aspecto de que não dá para fazer qualquer tipo de texto em qualquer contexto, né? É a velha história de observar qual é a realidade para onde a pesquisa vai ser direcionada, por exemplo. Mas, às vezes, tem alguns tipos de texto que permitem que você tenha um pouco mais de liberdade e até considerado importante que você tenha certa liberdade, né? Que você, ao invés de utilizar aquela forma impessoal de escrita, você se coloque pessoalmente, né? Como autor do trabalho. Então, por exemplo, também já vi um trabalho acadêmico que era sobre um contexto de pesquisa dentro da realidade de clown, né? Que chama a questão da palhaçaria, por exemplo, e um dos palhaços, um dos clowns que fazia parte de um grupo específico de trabalho, ele fazia uma pesquisa que chama autoetnografia, né, dentro daquele contexto de atuação. Então, uma pesquisa dessa natureza, para atingir esse público, a formalidade que normalmente é exigida do trabalho acadêmico, ela não vai servir tanto, né? Claro que ela precisa ser. Existe uma formalidade que está relacionada à estrutura, né? Não se vai fazer de toda forma, mas a seriedade, a distância no texto, numa pesquisa que tem esse cunho de autoetnografia, não faz tanto sentido, certo? E aí são questões específicas de contextos específicos de pesquisa, mas só para mostrar para vocês que, como a gente sabe, na questão dos gêneros textuais também, em forma geral, né, no sentido amplo, né, não existe uma única forma de as coisas serem colocadas, não existe uma fórmula pronta e única a ser considerada. Né? Então, também, para a gente pensar e repensar essas questões dos contextos. Né? O desenvolvimento da informação é exatamente observar se o caminho que você decidiu percorrer na sua pesquisa, se ele faz sentido, se ele é coerente, né, de acordo com aquilo que você pretende
apresentar ao final para o seu leitor, né? E a apresentação final do texto. Aqui eu acho uma coisa super bacana, ela fala da questão do distanciamento, da releitura e da revisão. O distanciamento em que sentido? No sentido de que você finaliza o seu trabalho e aí você deixa ele lá um tempo, passa um dia, às vezes 2 dias, e vai reler, você vai ver coisas que você não viu no primeiro momento, na hora em que você produziu aquele texto. Né? Então, o distanciamento é nesse sentido de, de dar um tempo para perder aquele vício no olhar primeiro da leitura, né, da escrita, da leitura junto com a escrita. E aí você vai conseguir observar algumas coisas e fazer ajustes importantes que no primeiro momento você não conseguiu. Né, que aí seria nesse momento da releitura, e logicamente ao final, né, antes de você finalizar aquele texto, você vai considerar a questão da revisão para observar se os aspectos textuais, no sentido de forma mesmo, né, se eles estão adequados para a situação de produção daquele texto, certo? Então isso é o que tem, né, com alguns comentários meus, certo? Então, assim, é adaptado, porque eu trouxe o que as autoras apresentam, né, dessa questão da forma do texto acadêmico, mas com alguns comentários e algumas ideias para que a gente possa refletir em relação aos contextos específicos de produção, certo? Aqui tem um texto super bacana, e aqui eu tirei um pedacinho de um texto maior, um ensaio maior, uma crônica de Mário Prata, em que ele fala da questão da formalidade, tem a ver com essa questão da formalidade, né? E aí eu vou ler para vocês acompanharem junto comigo. O mais interessante na tese é que, quando nos contam, são maravilhosas, intrigantes. A gente fica curiosa, acompanha o sofrimento do autor anos a fio. Aí ele publica, te dá uma cópia e é sempre, sempre uma decepção, em tese. Impossível ler uma tese de cabo a rabo. São chatíssimas. É uma pena que as teses sejam escritas apenas para o julgamento da banca circunspecta, sisuda e compenetrada em si mesma. E nós, né? Eu achei super interessante esse texto. Ele está num outro livro que eu tenho aqui, que eu também vou indicar para vocês, que é espetacular. É uma coleção da Parábola, que eu não sei se vocês conhecem. O nome da coleção é Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos, né? E esse texto específico de Mário Prata está no volume 3, que é Planejar Gêneros Acadêmicos, organizado pela Ana Raquel Machado. Então, nesse texto ele fala justamente de que ele conhece, ele tem 2 amigos que estão fazendo doutorado, estão finalizando a tese, e é essa coisa que não tem fim, e que normalmente, e aí ele fala, né, quando tem fim, que o amigo termina aquela tese, acompanhou aquele sofrimento todo com você, e você coloca na mão dele, a pessoa não entende nada, aquele texto difícil, que só ele e a banca vão ler, né? Que é impossível ler de cabo a rabo. Né? Aí ele diz, e nós? Tipo, e nós que acompanhamos tudo isso, a gente não vai conhecer esse trabalho, não vai conhecer essa produção, né, acadêmica. Eu acho bem bacana, vocês veem, é um texto de 98, né? De certa forma, eu percebo que hoje em dia existe uma preocupação, até recentemente, eu não sei se vocês acompanharam ou ouviram, há um ano, eu acho, no Twitter, teve uma brincadeira sobre se sua avó entenderia a sua tese, ou entenderia o seu objeto de pesquisa, alguma coisa assim, né, e se comunica dessa forma, dialoga com isso, que é essa questão de que a produção acadêmica, ela não deveria ser tão fechada, né, ela não deveria ser tão difícil de transpor os muros da universidade. E eu reflito sobre isso de uma forma bastante... É algo que me preocupa, assim, me preocupa no sentido de tentar trazer para os meus textos, né, para aquilo que eu estudo, para aquilo que eu anoto, tentar trazer para minha produção acadêmica esse cuidado em que o texto seja acessível ao máximo possível de pessoas que estejam interessadas nesse texto, né? Ele fala aqui, né, da questão da banca. Assim, não faz sentido você produzir 4 anos
né, numa tese de doutorado, por exemplo, e somente a banca ter acesso total e compreendê-la e tal. Ele fala que não faz sentido, eu concordo que não faz sentido, né? Existem ideias e ideias a respeito disso, e aí sim, eu mantive, né, o tese, porque é o que está no autor, mas eu acho que isso se aplica, eu acho não, na minha concepção, isso se aplica a qualquer tipo de trabalho acadêmico. Um artigo que a gente faz, um artigo de 20 páginas que a gente desenvolve, produz para uma revista específica, claro que a gente precisa atender aquilo que a revista solicita, óbvio, mas não precisa ser um texto desnecessariamente chato, digamos, somente para manter essa aura acadêmica inatingível, né? É isso que eu quero dizer, e ao mesmo tempo, de novo, é uma provocação, né? Não estou dizendo também que é a resposta final, é aquilo que eu acho que faz sentido para mim como pesquisadora problematizar. Então, eu trago para vocês como sugestão também, né? Aqui a gente vai falar, né, entrar agora na questão dos gêneros textuais. E o que são os gêneros textuais. Inicialmente, a gente tem antes de entrar nos gêneros textuais acadêmicos, a gente precisa pensar sobre o que são os gêneros textuais, né? E aí, para isso, não tem como não trazer Markowski, né, que é referência nesse debate sobre os gêneros, né, nessa explicação, né, na reflexão sobre o que são os gêneros no Brasil. E aí eu trouxe essa citação também, que foi de um texto base que encontrei na internet, mas que é base de leitura de 2002, também num livro organizado pela Ana Raquel Machado, com mais duas autoras, né? E uma outra, que é de uma referência bem recente, que eu vou comentar sobre ela daqui a pouco, tá? Então, antes de seguir em frente, eu vou fazer a leitura e fazer um comentário sobre essa questão do que são gêneros, né? Para que a gente possa entender e situar os gêneros acadêmicos nesse contexto. Então, já se tornou trivial a ideia de que os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social, né? Então, eu vou fazendo pausas, porque como é muito, muito comprido, né, para facilitar que a gente vá entendendo. Justamente essa questão de que os gêneros textuais, eles não são impostos por uma pessoa específica que resolve estabelecer um gênero de texto, né? A partir de agora existe o gênero carta. Não é assim, né? É uma construção na história, é uma construção realmente temporal, né? Que está vinculada à questão de cultura e de sociedade, aquilo que a gente produz, as necessidades que a sociedade demonstra ter em relação a uma produção textual qualquer, ela vai ser refletida naquilo que ela produz, e aí essa produção pode vir a se tornar, a entrar nesse padrão, né, de compreensão do que seria um gênero. Né? Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia, justamente nesse sentido. Né? Por que é fruto de um trabalho coletivo? Porque várias pessoas utilizam aquele gênero, né? Às vezes sem saber que aquilo é um gênero. Né? As pessoas saem de casa, deixam um bilhete para sei lá, para sua mãe, quando vai ao supermercado, deixam um bilhete. Então, as pessoas utilizam desse gênero, né? Sem necessariamente pensar sobre ele de uma forma estruturada, digamos, né? As pessoas se utilizam disso e aí se observa que essa é uma construção que tem sido utilizada regularmente, e aquilo entra numa tipologia de gênero, né? E ele serve para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas, justamente porque a gente começa a perceber que existem esses vários usos de um mesmo tipo de texto, né? De um mesmo gênero textual. E aí ele entra nessa categoria, digamos, de forma quase que natural, né? Digamos assim. Realmente é algo que faz parte do dia a dia.
são entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. Né? Por que incontornáveis? A gente não consegue fugir dos gêneros. Né? É inevitável que a gente os utilize qualquer pessoa, em qualquer contexto. E eu estou falando dos gêneros no sentido amplo, certo? No entanto, mesmo apresentando o alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Né? Então, aquilo que eu falei, existem os gêneros, eles são, de certa forma, compilados, né? Mas eles não são estanques, eles podem se modificar, eles podem deixar de ser utilizados, né? Muita coisa pode acontecer em relação aos gêneros ao longo do tempo. Então, isso é algo que também é destacado aqui por Marcuse. Né, caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos, surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às sociedades anteriores à comunicação escrita. Então, essa questão da necessidade, né, eles existem para atender determinado tipo de demanda social. Né? E eles vão se moldando, se atualizando de acordo com de acordo com o tempo, com as demandas da sociedade mesmo, enfim. E aí, nesse sentido, é importante colocar, nesse texto específico, Marcuse fala da diferença entre tipo e gênero, né? Pelo que eu entendo, e aí vocês vão me desculpar, porque realmente a linguística não é a minha área específica de trabalho de pesquisa, né? Mas pelo que eu entendo, e eu não sei, realmente não sei se eu estou colocando isso de uma forma simplista, muito até irresponsável, mas pelo que eu entendo, quando a gente fala de gênero, a gente está falando no sentido amplo, ele tem certa maleabilidade, né? E os tipos, eles têm uma característica mais, não diria estanque, mas eles têm uma forma, uma estrutura melhor definida, digamos assim. Né? E são alteráveis, lógico, né? Mas tem essa característica diferenciada. Por isso que a gente fala, e aí vocês vão ver, a gente fala de gêneros acadêmicos de forma geral, e aí a gente fala dos tipos de textos acadêmicos que estão dentro do gênero amplo, né? Nesse sentido que eu digo. Então, aqui a gente tem a seguir um comentário de Ada Brasileiro sobre a questão dos gêneros também, mas aí com base em Bakhtin. Ela fala que os gêneros são enunciados orais ou escritos relativamente estáveis de uso da língua, construídos a partir de conteúdo temático, estilo e construção composicional. Né? Então, essa ideia de que existe certa estrutura que se comunica, em que os textos de determinado gênero se comunicam, né? E constituem esse texto que fazem parte de um gênero específico, certo? Então, há uma relativa estabilidade nos gêneros de forma geral. Agora eu vou... E daí a gente vai falar, logicamente, dos gêneros acadêmicos, né? Nessa questão de tipologia. De quais são os gêneros acadêmicos. Eu não sei se está claro ou se estou falando muito rápido, me desculpem, eu falo muito rápido. Né? Então, esqueci até de comentar isso no início. Se vocês quiserem, por favor, que eu fale mais devagar ou que eu repita alguma coisa, vocês me avisam, por favor, certo? Ok, Marta está dizendo que está claro, ok, obrigada, mas qualquer coisa vocês me falam, certo? A gente fez esse passeio, né? Saindo da universidade e passando por essas questões mais voltadas para a nossa função dentro da universidade e aí falou da questão do gênero de forma geral, agora a gente está entrando nos gêneros acadêmicos, né, de forma mais específica, e aí eu trouxe para vocês aqui essa tipologia que é sugerida por Ada Magali Matias Brasileiro, que é de um livro incrível, incrível. Eu preciso dizer a vocês que esse livro é muito incrível. O nome do livro é Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos. Como eu disse a vocês, no final eu vou dar uma pausa nas referências para que vocês possam anotar com mais calma, né? Então não se preocupem sobre isso. Mas esse livro ele foi publicado esse ano, então ele é de janeiro de 2021, pela editora Contexto, e
ele trata especificamente sobre a questão da produção textual dentro da universidade, né? E aí, dentro dos gêneros que, dentro do gênero, dos gêneros acadêmicos, né, no sentido mais amplo, os tipos textuais que a Ada traz são esses aqui, né? Não são os únicos, ela diz que são os principais. E nesse livro ela vai explicar um por um, ela vai falar de todos eles, certo? Eu não sei se eu queria vou falar rapidamente sobre todos, né, para vocês terem uma ideia, assim, mas a ideia é justamente que dentro desses gêneros acadêmicos, a minha ideia aqui, nesse momento com vocês hoje, é destacar aqueles que vão servir para ajudar no nosso planejamento, na nossa organização de pesquisa. Então, por exemplo, tem o gênero fichamento, né, tem o fichamento, que é um gênero de organização, um gênero de planejamento, que é diferente do gênero tese, né? Então, nesse sentido. Então, a ideia aqui é destacar quais são os gêneros que podem contribuir para a construção de uma produção posterior, tá? Então, os gêneros que a Ada vai destacar nesse livro são o artigo científico, certo? Eu não sei se eu comentar todos eles. Eu vou comentar rapidamente, certo? Alguns deles. Alguns eles são, de certa forma, duplicados até, assim, no sentido de que vocês vão entender, tá? Desculpa, eu sou um pouco acelerado, mas enfim, vamos lá. O artigo científico é o artigo científico que a gente conhece, né? A gente produz o artigo para uma revista, observa as características da revista. A comunicação científica é o gênero que está justamente ligado à organização de um texto para uma comunicação no evento, por exemplo, né? A crítica textual já é voltada para uma espécie de resenha, né, que a gente vai normalmente publicar num blog, por exemplo, fazer uma crítica sobre um livro, sobre qualquer obra de arte, por exemplo, um filme, né? Então tem essa característica mais de avaliação pessoal, digamos, da pessoa que escreve, né? Tem essa característica mais voltada para uma valoração mesmo, né? A dissertação, que é o nome que a gente dá ao texto que é produzido dentro do mestrado, né? A gente produz a dissertação é o texto, o trabalho final produzido no mestrado, né? O ensaio científico, ele tem as mesmas características do artigo científico, mas tem uma extensão menor, né? Ele é menor do que o artigo, mas tem as mesmas características. E aí é isso que eu ia comentar no começo, que eu perdão, depois eu comento. Tem alguns desses que eles são intercambiáveis. A diferença, às vezes, é somente a extensão, ou às vezes é somente a forma de chamar. Né, a gente vai ver sobre isso aqui, quando a gente for falar sobre pré-projeto e projeto de pesquisa, por exemplo. Né? O estudo de caso, que é quando você faz uma pesquisa mais voltada para um contexto social específico, por exemplo, e aí você vai fazer uma análise dos dados que você encontrou, das perguntas que você fez, de todos os resultados as respostas que você recebeu das pessoas que você entrevistou, por exemplo. Então, os resultados estão voltados para uma situação específica dentro do contexto social, certo? O fichamento é aquele gênero eu acho que é o primeiro gênero que a gente tem contato na universidade. Me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que todo mundo, assim que entra na universidade, que vai falar de gênero textual, que escuta o professor de metodologia da pesquisa científica falar, sempre começa pelo fichamento, porque é o gênero, digamos, de organização dos estudos do pesquisador, né? Como eu disse, a gente vai falar mais especificamente de gêneros como esse daqui a pouco, né? O informe científico é um texto que você faz sobre uma pesquisa que está em andamento, por exemplo. Ele é mais objetivo, digamos, você faz somente a compilação de alguns dados importantes para informar em determinado contexto de publicação. Às vezes, não sei, você está com uma pesquisa de determinado
questão em laboratório em andamento, e aí você precisa compartilhar os resultados com outros pesquisadores de outras universidades, então você faz esse informe, que é tipo um relatório, né, e diz aqui a quantas anda o processo que está sendo desenvolvido dentro da sua universidade, por exemplo, né. Isso é o que eu vejo no contexto da minha universidade, no curso de Ciências Biológicas, por exemplo, tem muito esses informes científicos, né. Inventário acadêmico inventário tem essa característica de compilar, de juntar informações, né? Então, o inventário é justamente aquele momento em que você vai parar e vai organizar tudo aquilo que você tem até determinado momento na pesquisa, né? Não necessariamente tem, e aí, por exemplo, também se confunde um pouco com a questão do informe, na verdade, assim, mais no conteúdo, né? Porque o inventário, às vezes, ele tem uma característica mais pessoal. O pesquisador ele vai fazer aquele inventário para fins de situar em que momento da pesquisa ele está, por exemplo, né? Quais os resultados que ele encontrou até determinado momento, que análise ele fez, que análise ainda pode fazer. Então, esse inventário é para situar o momento da pesquisa, mas às vezes, aliás, geralmente ele tem um caráter mais privado, digamos, e não necessariamente um informe que você vai fazer oficialmente para alguma pessoa, né? O mapa conceitual é o famoso mapa mental, né? Que tanto se fala, hoje em dia está na moda o mapa mental, né? É o mapa conceitual, também é considerado um gênero acadêmico, né? Uma vez que a gente utilize o mapa conceitual para organizar as nossas pesquisas dentro do contexto universitário, ele se transforma num gênero acadêmico, né? Embora sirva para, logicamente, qualquer contexto de escrita que você precisa, né? O memorial, ele tem a característica de ser bem pessoal, assim, no sentido de que a pessoa que escreve o memorial vai falar das experiências que ela teve, profissionais, acadêmicas também, né? Às vezes experiências que não são necessariamente acadêmicas, por exemplo, dependendo do contexto, experiência de viagem, digamos assim, né? Se, por exemplo, você faz, eu não sei se vocês já viram, na minha área não tem muito, na área de letras não tem muito, nem na área de direito e tal, mas eu já vi na área de artes, por exemplo, um processo seletivo em que, além do projeto de pesquisa, ele pedia um memorial. E aí, a pessoa que tentava, por exemplo, para a área de artes cênicas dentro do mestrado, né, espera-se que, se ela tiver experiência com ter realizado determinadas peças de teatro em determinados contextos, onde quer que ela tenha estado, aquilo vai ser um ponto positivo para ela colocar no memorial. Então, o lugar de escrever sobre a trajetória profissional vai ser o memorial, né? Então, tem muito os professores que precisam nas universidades fazer a mudança de um nível para outro, né? Para a questão de a Ana Paula está falando que desculpa, a Ana falou que na área da educação é solicitado também. Pois é, em alguns editais faz bastante sentido solicitar o memorial. Inclusive, eu acho que, agora pensando, eu não sei, eu posso estar enganada, me corrija se eu estiver enganada, ou se alguém tiver uma experiência diferente, imagino que mestrados profissionais também seja bastante, por exemplo, seja bastante comum solicitar o memorial, pela natureza da pesquisa, né? Às vezes no mestrado acadêmico, por exemplo, por ser mais teórico, talvez não seja tão interessante, por isso eu não tenha visto, né? Mas é um gênero também bastante importante, que é o gênero acadêmico, né? E aí, como eu estava falando, os professores precisam fazer, quando eles passam de um nível a outro dentro da classificação de carreira, por exemplo, eles têm que fazer um memorial sobre o que eles fizeram nos últimos anos dentro da universidade, o que eles pesquisaram, o que eles produziram, né, em que contexto de publicação eles se situaram durante esse período, né, projeto de extensão e tal. Então, tudo isso faz parte do memorial que normalmente ele precisa apresentar. E aí aqui eu acho importante comentar, como eu falei, já indiquei esse livro, eu gostei muito desse livro, até queria agradecer a minha amiga Patrícia por ter indicado, né, ela viu que eu estava atualizando as minhas leituras, e aí me falou desse livro, que é muito recente. Os meus livros todos são
2010, né, por aí, que é logo aqueles inícios daquelas disciplinas de metodologia, e aí ela me indicou esse bem recente. E nesse livro tem exemplos de todos esses gêneros, né? Então, tem lá dizendo como você faz o memorial, qual é a estrutura da capa, por exemplo. Então, aqui tem essas coisas também sobre os gêneros, além de explicar do que se trata, né? A monografia é aquele caso também de não é um gênero específico, né? A nomenclatura para um tipo de texto que se faz é justamente aquele texto que é feito por um pesquisador, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, é uma monografia, uma tese é uma monografia, uma dissertação é uma monografia, é feito por um pesquisador, tem essa característica de ser feito por uma pessoa só, e não por mais de uma pessoa, né? O paper, a ABNT, é o que a Ada fala aqui, tem muita confusão em relação ao paper, porque a ABNT não fala do paper, não traz o paper, mas pelo que ela diz, e aí eu confesso que eu também ficava sempre confusa, mas é a mesma coisa de um artigo científico. Só que, às vezes, por exemplo, eventos de uma área específica solicitam paper e ele tem uma extensão menor, né? Então, a dúvida toda em relação ao paper é porque, como a ABNT não fala do paper especificamente, tem-se essa dúvida sobre o que seria especificamente, mas é o mesmo que um artigo, e aí, dependendo do contexto, ele tem uma extensão menor, né, de acordo com as exigências da revista, por exemplo, ou do congresso, se o pesquisador for fazer a publicação nos anais do evento, né? Aí eu falo aqui do plano de pesquisa, né? O plano de pesquisa é um relatório, assim, relatório não, desculpa, é um planejamento do que você vai fazer, mas ele tem um caráter mais objetivo, né? Não é como um pré-projeto, um projeto em que você vai discorrer com um pouco mais você vai explicar um pouco melhor cada etapa do seu projeto. No plano, ele tem um caráter mais objetivo, né? Você vai falar dos objetivos, das hipóteses, de forma até pontuada, não tem esse caráter de descrição, ele é mais descritivo, menos dissertativo, certo? O portfólio é quando você vai reunir, pode ser parecido com o memorial, por exemplo, mas no memorial você pode colocar a sua voz, digamos. Você vai falar sobre as suas experiências e vai se colocar como autor do memorial. No portfólio, não, você vai descrever, você vai citar aquilo que você tem, as experiências que você fez, é parecido com um currículo, eu acho até, certo? O pôster é uma pesquisa que você vai apresentar em formato de pôster, geralmente em eventos, né? Em eventos científicos da sua área, em outras universidades, ou às vezes um evento dentro da sua própria universidade. Então, tem esse caráter de ser um banner que você vai falar sobre a sua pesquisa de forma mais resumida lógico, por uma questão de extensão, de espaço, né? Não tem como ter uma extensão tão grande quanto um artigo científico, né? Mas é só uma questão de formato mesmo. O pré-projeto de pesquisa e o projeto de pesquisa, a Ada fala que é a mesma coisa, né? A diferença é que da questão de nomenclatura dos programas mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes o mestrado ele chama de pré-projeto de pesquisa, porque dentro do mestrado você vai fazer o projeto que vai ser avaliado, por exemplo, na qualificação, certo? Ou vai ser avaliado numa disciplina específica que você vai pagar dentro do mestrado, né? Então, ele chama de pré-projeto porque dentro do mestrado você vai precisar fazer o projeto para depois fazer o trabalho final, né? E às vezes você já apresenta o projeto, logicamente a gente sabe, né? Não necessariamente o projeto que você apresenta quando você entra no programa de pós-graduação, às vezes acontecem mudanças e tal, mas em relação à estrutura, por exemplo, não tem muita diferença do pré-projeto e do projeto. Lógico que o pré-projeto ele tende a ter uma avaliação mais... você deve demonstrar a sua capacidade como pesquisador, mas eu imagino que uma banca que solicita um pré-projeto e não um projeto vai esperar que o aluno que apresentou um pré-projeto ele precise de um pouco mais de leitura e tal, e aquele que apresentou um projeto que vai ser da pesquisa em definitivo, né, ele tem que ter mais conhecimento e mais base teórica para desenvolver a pesquisa depois.
né? Então, mas em termos de conteúdo, são a mesma coisa, certo? Um relatório é um relatório também, a gente viu falar de inventário, por exemplo, de informe científico. O relatório tem essa característica de você reunir dados de algo que está em andamento, relatar como está a ser desenvolvido, né? Resenha e resumo, né? A diferença entre eles é que na resenha, além de fazer um resumo, você vai fazer um comentário crítico sobre determinado, se você for fazer, por exemplo, sobre esse texto, né? Esse livro de Ada. Eu vou fazer uma resenha sobre esse livro. Além de resumir o que ela traz no livro, eu vou fazer o meu comentário pessoal, qual foi a minha, aquilo que eu achei do livro, né? Aquilo que eu considero importante relatar em relação à qualidade dele, digamos assim, né, para outros pesquisadores, por exemplo. Então, a resenha tem essa característica de você, autor da resenha, se colocar quanto crítico daquela obra, né? Tem essa diferença. Inclusive, tem publicações que são somente resenhas, né? Você pode fazer uma resenha de uma obra específica, eu falo somente, mas não é que seja fácil nem nada, tem toda uma estrutura específica a ser levada em conta para se escrever, né? Mas tem essa característica de você não apenas fazer o resumo, mas também se colocar como leitor, né? O resumo expandido é o mesmo que o resumo, né? Mas aí tem eventos que solicitam que ele seja um pouco maior, e aí ela comenta no livro que geralmente isso acontece para que no evento, por exemplo, as pessoas tenham acesso a maior quantidade de informações da sua pesquisa, e aí você não precisa apresentar por tanto tempo, e aí você ganha em diálogo, por exemplo, com as pessoas que estão naquela determinada sessão, no GT, por exemplo, num grupo de trabalho, num evento específico. Então, quando você coloca um resumo expandido, as pessoas têm acesso a mais informações sobre a sua pesquisa, e no momento do encontro você vai mais conversar do que necessariamente explicar, porque as pessoas já vão ter tido mais acesso ao que você produziu, né? O resumo homotópico nada mais é do que o resumo que a gente coloca e faz abstract, faz resumo, por exemplo, no início dos nossos trabalhos, né? Seja um artigo científico, seja uma tese, seja uma dissertação. Elas colocam essa nomenclatura de resumo homotópico, que é questão de se tratar daquele tópico específico a ser colocado naquele trabalho. A tese é a nomenclatura que se dá ao trabalho que vai ser produzido no contexto do doutorado, né? O texto dissertativo argumentativo, ela até brinca, né, a famosa redação, digamos assim, é a característica do texto, né, e você vai se colocar também, então, a resenha, de certa forma, naquele momento em que você se coloca, ela é um texto dissertativo argumentativo, né, nesse sentido. Trabalho acadêmico simples é o trabalho que você faz para a faculdade, né, o professor da disciplina tal pedir um trabalho sobre determinada coisa, ela chama de trabalho acadêmico simples, e o trabalho de conclusão de curso é qualquer trabalho que a gente precise desenvolver para finalizar um curso qualquer dentro da universidade, certo? Então, a tese é um TCC do doutorado, a dissertação é um TCC do mestrado, e quando a gente fala de TCC, de forma geral, normalmente a gente está falando da monografia da graduação, né? Mas a gente pode usar esse termo para as outras formas também, certo? Então, achei interessante falar de todos, né? Porque ela fala que são os principais, e são bastantes, mas para vocês verem a variedade de possibilidades daquilo que a gente considera, né? Que está dentro das possibilidades textuais na academia. Né? Deixa eu ver como é que está a questão da hora. Tá, então, a gente fala aqui da contribuição dos gêneros acadêmicos para a organização da pesquisa, certo? Aqui eu destaquei alguns, né, que eu achei importantes para essa questão da organização, né, quando a gente pensa no gênero acadêmico, no sentido de, ok, que gêneros eu vou utilizar como base ou como apoio para produzir o meu trabalho de conclusão de curso, produzir o meu artigo científico, para produzir o meu resumo expandido, por exemplo. Né? Então, quais são os gêneros que eu vou levar em conta
para me auxiliar no desenvolvimento da minha pesquisa, né? Então, eu destaquei alguns que contribuem nesse sentido, né? A comunicação científica, eu considero que é um gênero que contribui bastante, porque eu não sei se vocês tiveram experiência. Quando eu comecei, eu já fui muito tímida, não parece não, mas eu já fui muito tímida, principalmente quando eu terminei o curso de Direito e entrei na Faculdade de Letras, eu fiz, não, eu vou ser professora, então eu tenho que me desenrolar de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi participando de eventos longe daqui, né? Eu sou de João Pessoa, esqueci de comentar, desculpa, gente, esqueci de comentar uma informação importantíssima sobre mim. Eu sou da Paraíba, certo? Sou de João Pessoa. E nessa época eu ficava, né? Eu queria me destravar, porque eu sempre amei a universidade. Eu sabia que o meu caminho era estar na universidade como professor, pesquisador, enfim, mas para isso eu precisava destravar um pouco, né? E aí eu comecei a ir nos eventos aqui por perto, né? Ia a Recife, num evento onde ninguém me conhecia, né? Colocava uma proposta de comunicação para Recife, para Sergipe, né? E para Aracaju e tal. Então, as comunicações, elas que eu fiz nessa época me ajudaram não somente a destravar, né? Nessa parte mais pessoal mesmo, mas também a ver outros aspectos dos trabalhos que eu desenvolvi para apresentar nesses eventos. Então, assim, quando a gente faz a comunicação, eu não sei o contexto de... Mas eu acho que sim, a maioria das pessoas que eu conheço faz no mesmo sentido. Normalmente você faz uma comunicação no evento de uma pesquisa que ou você já terminou, né, assim, que você terminou e aí está com aquela pesquisa e não teve oportunidade de publicar, você leva para discutir com outros professores, com outros profissionais, ou então de algo que está em andamento e aí é uma ótima oportunidade de você expor alguns argumentos e debater e ouvir outras ideias que podem ajudar você a desenvolver melhor a sua pesquisa, né? Não esquecendo, e aqui é importante, né? Quando eu falo isso, eu falo no sentido de contribuir nas reflexões, na análise, no sentido mais de produção. Assim, você não pode, não esqueça, vocês não podem, a gente não pode publicar algo que vai ser publicado depois nos nossos trabalhos acadêmicos, certo? Então, assim, a gente pode publicar etapas da pesquisa, determinada leitura que você fez e para determinada disciplina, por exemplo, na pós-graduação, né? Mas não o texto que vai ser depois publicado na íntegra na sua dissertação, na sua tese, né? Então, eu falo isso, mas tem que ter cuidado em relação a que tipo de publicação, de comunicação você vai fazer para não expor, por exemplo, resultados que vão ser depois colocados no seu trabalho acadêmico final, né? Então, eu digo nesse sentido de que a comunicação ajuda a desenvolver aquilo que você está produzindo, né? Pelo fato de você ter a oportunidade de compartilhar aquele conhecimento com outros pesquisadores, né? O diário de pesquisa, e aqui vem mais uma indicação de um livro que eu amo, que é dessa mesma coleção que eu disse para vocês da Parábola, que é Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos. O nome desse é Trabalhos de Pesquisa, Diários de Leitura para Revisão Bibliográfica. Então, é uma edição que é toda voltada para explicar, para trazer formas de você se comunicar, de você dialogar com os textos que você estuda, sabe? Então, assim, essas edições, elas têm várias atividades práticas mesmo, né? Que você tem que ler um texto e aí responder, e depois tem uns comentários no final, como propostas, né? Ideias de respostas e tal, para você avaliar se os diálogos que você faz com aqueles textos, eles são realmente pertinentes, por exemplo, né? Pertinentes ou se eles são, se você pode utilizá-los posteriormente. Esse livro me ajudou muito no início, quando eu comecei a pesquisar, né, quando eu comecei a organizar as minhas pesquisas, ficava muito atrapalhado, era muita coisa, então ele me ajudou a organizar as leituras
e a saber como interagir com os textos, sabe? Então, também é uma referência importante que eu quero compartilhar com vocês, a indicação, né? Já já eu vou destacar para vocês anotarem se quiserem, né? E aí, nesse livro, né, fala do diário de pesquisa, que é justamente, que fala, né, podem ser cadernos, fichas, arquivos no computador ou weblogs, por exemplo, né, que são os famosos blogs. Esse livro acho que é 2005, ele é mais antiguinho. Mas nesse sentido de que pode ser um instrumento para você mesmo, né, ou um instrumento de discussão. E aí é parecido com essa ideia da questão da comunicação científica, né, em eventos acadêmicos, de você ter, por exemplo, alimentar um blog, algum tipo de site em que você vai conversar sobre as leituras que você tem feito e discutir com outras pessoas, né, debater, ter ideias e compartilhar essas ideias. Aquilo vai contribuindo para que você entenda melhor e consiga aprender das suas leituras aquilo que de fato vai ser importante na fase de redação final do seu trabalho, né? O fichamento, eu acho graça, porque eu gosto muito de fichamento, é meu... também por causa disso, assim, como eu sempre tive essa relação bem romântica, digamos, com a universidade, para mim foi o primeiro que eu tive contato, então foi quando eu descobri que existe uma coisa que só existe na universidade, essa coisa de fichamento, de eu ler um texto acadêmico, de eu ler um teórico e anotar as ideias dele e as minhas ideias, e ainda ter liberdade para fazer isso do meu jeito, né? Eu gostava disso, eu gostava dessa liberdade. Então, o fichamento, ele não precisa ter claro que na universidade, quando a gente começa a estudar, né, os professores eles vão dar ideias de como você fazer os seus fichamentos. Pode ser por tópicos, ou você faz um resumo, faz comentários e anota as referências, mas depois a ideia é que você amadurecendo enquanto pesquisador, enquanto estudante, né, na verdade, nesse momento, você descubra qual é a sua forma de guardar aquilo que é mais importante para você, para as suas pesquisas, né? Então, o fichamento, ele tem esse caráter de ser mais livre e ele permite que você organize as suas leituras. Então, por exemplo, um fichamento, ele precisa necessariamente, você precisa anotar com muito cuidado a referência do que você está fazendo e também com muito cuidado, eu sei por experiência própria, eu tive uns problemas assim na minha dissertação, de fichar coisas que eu não coloquei aspas, e aí eu não tinha certeza o que era comentário meu, o que era citação do livro, sabe? Eu coloquei página, mas aí não coloquei, enfim, tipo, você vai aprendendo, com o tempo a gente vai aprendendo, né? E fichamento eu acho que é algo que você faz e guarda para sempre, assim, para que você não tenha que toda vez que precisar de uma referência tal, você ir ler o livro todo novamente, né? Claro que tem livros que precisam, merecem ser lidos sempre, mas o fichamento ele faz você ganhar tempo se você conseguir fazê-los de uma forma que faça sentido para você, né? Sim, Ana Paula, vou disponibilizar, sim. O inventário acadêmico, né, que é o inventário tem essa característica de fazer você, a cada momento da pesquisa, né, em determinado momento da pesquisa, você parar e pensar, não, o que foi que eu fiz até aqui, quais foram as etapas que eu consegui cumprir, o que falta fazer para finalizar a minha pesquisa num determinado no tempo que eu tenho, né, no plano que eu pretendia inicialmente. Então, o inventário ele serve para fazer e ajuda o pesquisador nesse sentido, né, para fazer esse mapeamento do que precisa ser feito ainda para finalizar a pesquisa. O mapa conceitual, eu particularmente não sei muito usar mapas conceituais, mas logicamente é uma questão minha. Ele é um aliado incrível. Eu conheço muitas pessoas que fazem mapas incríveis. Eu não consigo muito, dependendo do mapa, às vezes ele tem uma característica muito pessoal
que eu só entendo depois que a pessoa me explica, né? Então, às vezes, tem isso também. Então, eu não tenho certeza se é um gênero compartilhável, talvez seja como fichamento, ele tem esse caráter mais pessoal mesmo, mas é um gênero que, com certeza, para quem é mais visual, né, porque também tem essa coisa da sua facilidade, né, daquilo que faz mais sentido para você enquanto estudante, né, se você coloca tudo no mapinha e colore e tal, eu uso muito cor, né, nas minhas leituras, nas minhas anotações, eu uso muito cor. Então, se você leva isso para um mapa conceitual, naquela estrutura do mapa mental, a tendência é que isso fixe melhor, né? Se você for uma pessoa mais visual. Então, é mais um aliado importante para a organização da sua pesquisa. E aí, não tem como não falar, né, de plano de pesquisa, pré-projeto e projeto, né, que, como eu disse, né, vocês lembram, eu comentei agora há pouco, são basicamente a mesma coisa, só que em etapas, digamos, da etapa mais simples, mais objetiva, para uma etapa melhor elaborada, né? O plano é mais pontuado, o pré-projeto tem um pouco mais de conteúdo, né, de informações, você desenvolve um pouco melhor, mas ainda não é o projeto final, né, o seu projeto definitivo da pesquisa que você vai desenvolver. Então, é necessário se fazer um projeto, né, um plano qualquer de pesquisa. Né? Se a gente pensa em escrever um artigo científico, se a gente pensa em escrever uma dissertação, uma tese, é necessário que a gente faça realmente esse planejamento e que a gente anote esse planejamento, sabe? Para que a gente consiga tirar etapas que a gente não conseguiu desenvolver ou acrescentar etapas que a gente viu que vai precisar. Para isso, essa visualização, né, do andamento e das etapas que a gente precisa para desenvolver a pesquisa é primordial. Né? E aí tem nesse livro de Ana Maria Machado, desculpa, Ana Raquel Machado, ela fala que enquanto não for capaz, que é na verdade uma citação de Humberto Eco que ela traz, enquanto não for capaz de redigir um índice e uma introdução, significa que não tem ainda ideias claras sobre como começar, né? Então, é aquela velha coisa de você sabe explicar a sua pesquisa, né? Aquilo que você quer fazer, você sabe explicar aquilo, você sabe dizer quais são as etapas, o índice mesmo, né, o sumário assim da sua pesquisa, o que você vai precisar escrever sobre. E aí, sem esquecer, a gente sabe, né, todos nós sabemos, parece óbvio, na verdade mas a gente fica, será que é sempre isso? Não, deixa eu pensar aqui na minha pesquisa sem pensar na estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. É isso sempre, né? Então a gente sempre precisa ter esse momento introdutório. A gente não vai começar a pesquisa de desenvolvimento. O nosso leitor ele precisa entender essa contextualização para que você consiga adentrar no tópico, no tema em si do seu trabalho. Né? E ao final você precisa apresentar quais foram as conclusões da sua pesquisa. Então, Humberto Eco diz que nesse momento inicial você precisa ter noção de escrever, né, esse índice e essa introdução. Se você não consegue fazer isso é porque sua pesquisa ainda tá frágil, digamos. Né? Você ainda não tem certeza sobre essa pesquisa, se você não conseguir fazer essas etapas iniciais. Claro que a gente sabe, né, e aí até agora, né, até esse momento da minha vida, eu defendo ainda que a introdução é algo que a gente faz por último. Mas, ultimamente, eu tenho tido contatos com professores e com materiais que dizem que não, né? Que a introdução é algo que realmente a gente já desenvolve antes. Então, digamos que eu estou numa fase intermediária em relação a decidir sobre a introdução nesse sentido. Mas eu entendo o que é colocado aqui, né? No sentido de que não é que é a introdução definitiva, né? Aquele texto escrito que vai no fim do trabalho, mas a introdução naquele sentido de onde você vai explicar ao seu leitor todas as etapas que estarão no seu trabalho, né? E aqui, daqui a pouquinho, eu vou apresentar para vocês uma sugestão em relação a isso. A resenha, né, que não tem como não levar em conta, é um texto muito importante. A resenha, digamos, é claro que se a gente for pensar assim no mundo ideal, a gente
se a gente conseguisse, se a gente tivesse tempo de parar e resenhar todos os livros que a gente leu, seria perfeito, porque a gente, daquele material, a gente conseguiria trazer muita coisa, por exemplo, para, numa dissertação, o capítulo de recensão crítica, né, em que a gente vai juntar, que a gente vai fazer aquele contexto geral da situação da pesquisa, né, que se chama de, como é o nome? Estado da arte, né? Se a gente conseguisse, tivesse tempo de fazer a resenha de tudo que a gente estudou, com calma, seria perfeito para fazer, para escrever esse momento inicial, que é o estado da arte, na pesquisa. Mas a gente sabe que é difícil, né? Mas fica a ideia e fica o comentário de que a resenha é um gênero importantíssimo, porque é nele que você vai dialogar com o que você escreve de uma forma mais organizada, mais acadêmica, mais séria mesmo, que você pode aproveitar depois, sabe? O fichamento não, o fichamento é aquela coisa rápida, é aquela coisa de que não, tô lendo aqui, eu preciso anotar isso, eu preciso juntar tudo isso, tal. Então você faz e você tem aquele material para consultar depois. E a resenha não, a resenha exige que você matute sobre aquilo, digamos, né? Que você pense sobre aquilo, coloque aquilo com as suas palavras e ainda dialogue criticamente sobre aquilo. Então, é um gênero importantíssimo para as fases posteriores da pesquisa, se a gente tiver a oportunidade de lidar com ele regularmente. Tá? O resumo homotópico também é a mesma coisa da introdução que eu disse a vocês agora há pouco, que é outra coisa que eu achava que se fazia só depois, mas o resumo eu já estou começando a fazer antes, sabe? Talvez a próxima fase seja fazer a introdução antes também, mas o resumo ele pede os elementos, sabe? Então, assim, se a gente consegue, antes de fazer o trabalho, desenvolver o resumo do que a gente quer, nem que depois a gente altere, né? Não, nem que depois a gente atualize, logicamente, a aula, conforme a gente for fazendo esses inventários, né, da pesquisa, do andamento da pesquisa, provavelmente a gente vai precisar mudar algumas coisas, mas o resumo também acho que é algo que a gente pode deixar pronto inicialmente para recorrer a ele e alterar de acordo com o andamento, a evolução da pesquisa, certo? Então, esses foram os gêneros que eu destaquei daqueles que eu apresentei do livro da Ada, certo? Agora, para finalizar, eu vou apresentar para vocês uma coisa que eu achei super interessante, que é uma ficha de autoavaliação que tem num desses livros que eu indiquei, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as referências, tá? Que é o do Planejar Gêneros Acadêmicos, que é o da Ana Raquel Machado, que ela que coordena, né? É o volume 3 daquela coleção da Parábola que eu disse para vocês. Ele é cheio de atividades, sabe? De atividades práticas, tá? Muito, muito bacana. E aí, uma dessas atividades fala justamente de uma ficha de autoavaliação. Quando você finaliza o seu trabalho acadêmico, né, que você usou todos os seus recursos para escrever o seu trabalho, você terminou a sua tese, terminou a sua dissertação, terminou o seu artigo, que seja, né, ela dá a sugestão dessas perguntas, de você se questionar sobre essas perguntas para amarrá-lo, digamos, né, para definir a versão que seria a versão final. E aí as perguntas que eu destaquei aqui foram as seguintes. São essas mesmo. Tem mais duas, mas é porque vocês vão entender, eu fiz uma adaptação para o que está no próximo slide, tá? Que é, o texto que você escreveu está adequado aos objetivos de uma introdução de trabalho acadêmico? Ah, lembrei. Isso daqui tanto se refere à introdução específica, né, à introdução do trabalho, como também como também ao trabalho, né, completo, digamos assim. O texto está adequado ao destinatário, né? Mais uma pergunta que você deve se perguntar, né? Algo que você deve se perguntar quando você finaliza. Né? O texto transmite a imagem que você quer passar de si mesmo. Ela fala e aqui tem a ver com a questão do contexto da situação de produção, né? Um post recente eu fiz foi justamente sobre essas questões, né, da pesquisa, da situação de produção, e ela fala justamente dessa imagem que a gente, como pesquisador, quer passar. O que a gente pretende, né,
passar como pesquisador, que tipo de pesquisador a gente quer demonstrar ser, e a forma como a gente escreve o nosso texto tá também para dizer isso, certo? O título do seu trabalho está interessante e motiva a leitura. O título é uma das coisas mais importantes do trabalho. Eu confesso que há 10 anos atrás eu não pensava muito sobre isso, né? Mas aí, com o tempo, isso foi ficando mais forte e recentemente, bem recentemente mesmo, eu tenho sido provocado por alguns professores e alguns das pessoas que trabalham comigo na consultoria, né, têm tido também essa provocação de escrever títulos interessantes, inclusive nas sessões, não só o título do trabalho, mas os títulos das sessões, sabe, terem esse convite à leitura mesmo. O índice do seu trabalho segue uma sequência lógica, né? Por meio da introdução, o leitor saberá o que vai encontrar a seguir, e aí é o que tem no próximo slide, que são questões específicas sobre a introdução, certo? Sua questão de pesquisa está bem formulada, seus objetivos de pesquisa estão claros, a justificativa para o seu trabalho está bem formulada, não há exposição longa de aspectos secundários da questão central, nem a ausência de aspectos centrais, aqui especificamente em relação à introdução, certo? Será que você não está escrevendo muito sobre algo que só precisa ser desenvolvido num capítulo específico mais à frente? Ou será que você não deixou de comentar algo que você precisaria comentar na introdução? Certo? Você observou as regras para citações e para indicações bibliográficas, aqui já caminhando para a fase de verificar a questão da formatação do trabalho, né? Não há problemas de pontuação, frases incompletas, erros gramaticais, ortográficos, etc. E aqui também na fase final, na fase de revisão. Recentemente eu fiz a revisão textual de uma dissertação em que no texto, né, dentro de um dos capítulos, tinham 2 parágrafos cortados de repente, assim, no meio de um trabalho de, sei lá, 70 laudas, né? E, quer dizer, essas coisas precisam ser verificadas, né? Porque senão iria para a banca dessa forma, e aí é preciso ter essa leitura final, essa avaliação final, para que algo assim não passe, né? Então, é algo que você deve considerar também nessa ficha, essa ficha de autoavaliação, né? Seria o checklist geral do trabalho. E aqui, em relação à introdução especificamente, né? O que precisa ter na introdução do trabalho. Você não pode deixar de escrever na introdução. Os objetivos da pesquisa, tá? As questões de pesquisa, né? que é o problema. A área maior na qual o trabalho se insere, né? A história de como chegou a esse tema de pesquisa, né, que é a justificativa, né, aquilo que você, por que aquilo é importante para você como pesquisador, né, e dentro da sua, e dentro do contexto em que a pesquisa se insere, contexto social mesmo, né? Se você, qual a relevância desse tema que você pretende escrever. Então, na parte da justificativa, a gente pode dizer que é o único momento assim que a gente tem liberdade de se colocar como pesquisador para dar uma justificativa mais pessoal, né? Do porquê a gente escolheu aquele tema, tá? O contexto do estudo, né? Tá aqui um errinho, desculpa, gente, mas enfim, o contexto do estudo, né? Como ele vai se desenvolver, em que contexto ele será desenvolvido, os pressupostos teóricos gerais, né, que é a questão das referências, né, em que você vai se embasar, e isso tem que estar bem fundamentado, né, a organização e as partes da dissertação, da tese, da monografia, do capítulo, do artigo, do trabalho que virá a seguir. Né? Então, sempre na introdução, depois que você escrever tudo isso que tem que estar na introdução, você deve fazer você deve citar, né? Você deve explicar e dizer, então, a seguir, o trabalho será desenvolvido de acordo com a seguinte estrutura, né? No capítulo 1, ou no tópico 1, será abordada a questão disso, daquilo e tal, e em seguida abordaremos a questão tal no capítulo 2 ou no tópico 2, né? Então, isso é algo que precisa estar na introdução também, certo? Então, eu acho que é isso, tá? Aqui tem as referências, né, que eu falei para vocês, certo? Então, essa primeira, que é brasileiro, é o texto que eu disse para vocês que é recente, que eu descobri esse ano,
que foi lançado em janeiro desse ano. Muito bom esse livro, Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos. Os textos o segundo, que é o de Machado, de Ana Raquel Machado, que é Planejar Gêneros Acadêmicos, é esse que tem essa última atividade da ficha de autoavaliação, tá? Planejar Gêneros Acadêmicos. Fala também de escrita científica, texto acadêmico, diário de pesquisa e metodologia. É o volume 3 dessa coleção da Parábola. Esse texto de Marcuski tem aqui o link, né? É aquele texto de gêneros textuais, definição e funcionalidades. Esse de Mota Wolf e Rendes é produção textual na universidade. Também é um texto da Parábola, mas não faz parte dessa coleção que eu indiquei, tá? Produção textual na universidade. E tem desculpa, gente, não está aí, certo? Que é Trabalhos de Pesquisa, é o volume 4 dessa coleção da Ana Raquel Machado. São as mesmas autoras do segundo, Ana Raquel Machado, Eliane Lousada e Lília Santos Abreu Tardelli, mas é Trabalhos de Pesquisa. Então, são os volumes 3 e 4 dessa coleção da Parábola, tá? Acho que é isso. Eu vou deixar, acho que as referências, né, Rafael, aqui. Obrigada, tá? Agradeço a todos. Convido a conhecer a minha página, Consulte a Maria. Fico aberta a comentários, mas vou deixar aqui na página das referências para que vocês possam anotar. E não esquecendo que nessa segunda referência, não apenas essa, mas também o volume 4 da coleção eu indico, que é bem bacana, tá? É isso.